meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao nosso 29º dia de devocional, tá super acabando. O tema de hoje é submeter, e o versículo se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que assim diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, hoje o tema é um tema difícil e um tema que vai muito na contramão do que a gente vive hoje. É um tema assim como perdão, assim como renúncia, assim como entrega, é um tema que hoje está bastante em desuso. Mas é um tema que a Bíblia é cheia de lições, é cheia de histórias, é cheia de versículos que demonstram a importância da submissão. É óbvio que a primeira hora que a gente fala sobre submissão, a gente fala de submeter ao próprio Deus. Mas também, e hoje é isso que eu queria chamar a atenção nesse vídeo, que é o que traz no livro da devocional que nós estamos lendo, é a submissão aos nossos líderes, submissão às autoridades que estão em cima de nós. Existem muitas pessoas que são difíceis de se submeter. São pessoas que não respeitam as pessoas que estão acima delas. Ainda que você se sinta, eu não me lembro exatamente aonde que eu li isso, mas fala assim, poxa, mas eu sei mais do que o meu chefe, só que ele é seu chefe e você precisa se submeter a ele. Então, quando a gente fala de submissão, eu não falo apenas de submissão a Deus, mas a Bíblia nos orienta a que nós nos submetamos às autoridades que estão acima de nós, aos nossos líderes, ao nosso pastor, ao nosso chefe, às autoridades políticas que estão acima de nós. Nós precisamos sim nos submeter a elas. Olha o que diz Romanos 13:11. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É impossível a gente falar de submissão e a gente não dizer do próprio inimigo, que se submetia a Deus, mas a partir de um momento ele quis colocar a autoridade dele acima da autoridade de Deus. E ele deixou então de ser um querubim para ser o inimigo, para ser o Satanás. E foi expulso então do paraíso, junto com 1/3 dos anjos. Ele decidiu num determinado momento não mais se submeter ao que Deus tinha para ele. A Bíblia também traz um outro exemplo de pessoa que não se submete, que não se submetia, e um exemplo ruim. Deixa eu ver aqui onde ele tá. O nome dele chama Diótrefes. Vocês conhecem? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês podem encontrar a história dele em terceira carta de João 9-11. Olha só o que diz. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Pessoas, amigas, queridas, irmãs, a gente precisa entender que a obediência agrada a Deus. É a obediência que Deus deseja da gente. A obediência a Ele, a obediência aos nossos pais quando nós somos solteiras, a obediência aos nossos líderes, obediência aos nossos governantes, por mais coisas erradas que eles fazem. A gente não pode deixar de cumprir as leis, a gente não pode deixar de cumprir as regras, ainda que eles deixem de cumprir, ainda que eles não respeitem as leis que eles mesmos votaram.
ou ainda que eles imponham leis que os beneficiam. De qualquer forma, é claro que nós não precisamos ficar omissas e passivas. A gente tem que lutar, a gente tem que ficar esperta, a gente tem que ver o que está acontecendo ao nosso redor. Mas enquanto as leis existem, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer os nossos governantes, porque isso agrada a Deus. A gente viu aqui que a submissão e a obediência a Deus agradam mais do que o sangue, do que a gordura do carneiro, do que qualquer sacrifício que a gente venha fazer. Às vezes a gente não obedece nada, mas depois fica se sacrificando e oferecendo diversos sacrifícios para Deus, mas não é sacrifício que Deus quer. Deus quer a sua submissão, Deus quer a sua obediência. E quando você se submete e quando você obedece, você pode ter certeza que haverá segurança na sua vida. Sim, olha só o que diz Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, se a gente seguir apenas o nosso coração e como a gente ouve dizendo, o meu coração está dizendo para eu fazer tal coisa, estou seguindo o meu coração. O nosso coração, irmãs, nosso coração querido que está ouvindo, o nosso coração é enganoso. Nós precisamos não submeter a nossa vida ao nosso coração, mas submetermos as nossas vidas a Deus. Por outro lado, diz que com muitos conselheiros há segurança. Obedeçam os seus líderes e submetam suas autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Saibam que as autoridades que estão acima de nós vão prestar contas sobre a autoridade que eles têm. Mas a nossa parte não é dizer se essa autoridade é boa, se não é. A gente tem que se submeter a ela, por mais difícil que seja. E eu sei que é. E para terminar, eu queria ler o último parágrafo do livro que diz assim: e você também vai se submeter? A quem você precisa se submeter? Qual é a pessoa que Deus está lhe trazendo à mente para tratar sua vida hoje? Foi Deus quem teve a ideia, quem inventou a questão da submissão à autoridade. E eu preciso lhe dizer uma última coisa: se você tem problemas com isso aqui na terra, seu problema será eterno, seja no céu ou no inferno, porque ambos os lugares são constituídos por hierarquia espiritual. Forte, né, meninas? Então que a gente possa trabalhar no nosso coração hoje a nossa submissão. Por mais que a gente se chateie, por mais que a gente discorde de algumas coisas, mas nós precisamos nos submeter aos líderes e às autoridades que Deus colocou na nossa vida. Sabe essa pessoa que você tá pensando aí? Deus colocou uma no meu coração. Eu acho que Ele colocou no seu também. Trabalhe no restante deste ano, trabalhe no próximo ano, a você se submeter a essa autoridade, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós entendemos que foi o Senhor que colocou a autoridade sobre as nossas vidas e nós entendemos que é Teu desejo que nós nos submetamos a ela. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, outras um pouco mais de facilidade, dependendo do jeito, da forma, das características das pessoas, mas independentemente se é fácil ou é difícil, nós precisamos colocar a submissão em prática, porque sabemos que assim nós agradaremos o Senhor e porque assim nós estaremos em segurança, porque no conselho dos conselheiros está a nossa segurança. Pai querido, que o Senhor nos abençoe e nos torne mulheres, meninas que saibam ser submissas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.